Estamos ao vivo, aleluia, mais um dia aqui do culto online de Terça na Palavra. Cumprimento a todos, a paz do Senhor Jesus, aqueles que vão ver neste momento online, aqueles que vão ver esse vídeo gravado, sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Cristo esteja nas suas vidas. Brunão, Miriam, minha prima está aí entrando, sempre aí, glória a Deus pela vida de vocês. Vamos orar, feche seus olhos, nos consagrar esse dia, esse momento, essa ministração ao Senhor. Deixa eu arrumar essa câmera aqui de trás, beleza. Vamos consagrar ao Senhor, amém? Senhor, obrigado, porque o Senhor nos dá a honra e a oportunidade de estarmos na Tua presença. Ninguém é merecedor do Evangelho. Ninguém merece ouvi-lo, pregá-lo, escutá-lo, meditar nele. Ninguém, é uma obra da Tua graça, é um favor do Senhor. Obrigado por abrir os nossos olhos para a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem separado para Ti muitos ainda que Te louvam, que Te adoram, que Te buscam em meio a um mundo caído, a um mundo mau, que chama para o pecado, que chama para o caos, que chama para o desastre, um mundo que chama apenas para as coisas do diabo, da carne do mundo, mas o Senhor separa um povo grande ainda. O Senhor ainda separa os seus que querem Te ouvir, que querem Te conhecer, querem crescer na Tua palavra, no entendimento da verdade, que são guerreiros numa batalha da fé, que são guerreiros numa batalha contra o mal, contra o inimigo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos oportuniza de estar na Tua presença e de aprender cada dia mais de Ti, de sermos guerreiros do Senhor e de estarmos na Tua presença. Eu Te peço essa noite que nos conceda, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Abra o nosso entendimento, abra nossa mente, nossos corações para entender a Tua palavra, para entender aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, para entender aquilo que o mundo é, o que o inimigo tem tramado, as armas que Satanás tem usado para nos derrubar, que nós possamos compreender e nos armar para viver uma vida para o Senhor, como guerreiros fortes e valentes que enfrentam todas as armas do inimigo e levam o Evangelho aonde o Senhor nos enviar e aonde o Senhor quiser. Eu oro sim a respeito das ovelhas do Senhor, que estão aqui ouvindo, que vão ouvir depois, a respeito da minha pessoa, da minha família, da minha casa também, e todos nós possamos estar na presença do Senhor para aprender. Em nome de Jesus eu oro, amém, amém e amém. Tia Wanda entrou ali pela Lagoinha, glória a Deus, no Facebook, glória a Deus. Irmãos, hoje eu tenho um assunto um pouco mais peculiar, é um estudo para passar para vocês dentro daquilo que eu comecei orando, a respeito das armas que o inimigo tem, as armas que Satanás tem. Marlene, seja bem-vinda. As armas que Satanás tem para derrubar a igreja, para nos destruir. O que a gente está deixando passar debaixo dos nossos olhos? O que o diabo está tramando debaixo dos nossos olhos neste mundo que a gente vive? Muitas vezes estamos cegos, estamos alheios. Então o título que eu dei para essa ministração é Marxismo e a New Left. Vou falar um pouco de um contexto histórico, dentro da palavra de Deus, na importância da Escritura, na importância da vida eterna com Cristo, o que isso tem a ver com a espiritualidade, tudo, o que tem a ver com a igreja, tudo.
o que tem a ver com a tentativa da destruição da igreja, da cosmovisão cristã, tudo. Marxismo e a New Left. Abra sua Bíblia antes de eu conceituar rapidinho o que é o marxismo, a New Left. New Left em inglês, né? Nova esquerda. Vamos abrir aqui a Bíblia rapidamente, 2 Samuel capítulo 13, versículo 4, na parte B. Eu vou pular bem rapidamente alguns versículos só para pegar o mais importante, que é o momento que minha irmã entrou, Luísa, seja bem-vinda. É o momento que o rei Davi está ali no seu palácio e o seu filho Aminon, ele trama algo muito ruim a respeito da sua meia-irmã Tamar. Olha aqui. Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Era meia-irmã dele. Meio-irmã dele. Pula um pouquinho. 2 Samuel 13, versículo 6. Então Aminon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Aminon lhe pediu: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela os sirva para mim. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Aminon preparar algo para ele comer. Foi o próprio Davi. Ó, o Diego Germano. Cara, quanto tempo! É o Diego Germano mesmo, seja bem-vindo, guerreiro. Deus te abençoe, bom ter você aí. E pula para o 2 Samuel 13, versículo 14, no finalzinho do versículo. Olha o que aconteceu. Como Aminon era mais forte do que Tamar, ele a violentou. O que a gente leu no versículo passado? Que o próprio rei Davi, o próprio pai de Aminon, levou Tamar para o quarto dele. Ele violentou a sua meia-irmã debaixo do nariz do rei, debaixo do nariz do seu pai. É uma figura, estou trazendo aqui uma figura de linguagem para a gente, um tipo de metáfora para a gente analisar a igreja dos dias de hoje. Às vezes a igreja dos dias de hoje é como Davi, que debaixo do seu nariz deixa o mal acontecer e não está vendo. Debaixo do seu nariz, o seu filho Aminon está violentando Tamar. Ele mesmo entregou Tamar para ser violentado. É claro que ele é inocente, não sabia de nada, mas debaixo do seu nariz nós estamos falando de um homem de guerra, de um homem perspicaz, de um homem sereno, de um homem sábio, de um profeta de Deus, um homem de revelação, e não viu nada. Verdadeiros homens e mulheres de Deus, pessoas de revelação, pessoas fiéis ao Senhor, não estão vendo o que está acontecendo debaixo do nosso nariz. Por isso que o tópico da minha mensagem hoje é o marxismo e a New Left. É o que está acontecendo no mundo. Ideologias terríveis que vêm assolando o mundo e vêm destruindo todo padrão ético, moral da cosmovisão judaico-cristã. Todos os padrões de mim, de você, que é uma pessoa de Deus, que é uma pessoa com valores familiares, que é uma pessoa tradicional, que é uma pessoa que sabe a diferença do certo e do errado. O Espírito Santo nos fala o que é o certo e o que é o errado, muito nítido. E esse mundo não sabe o que é pecado, o que não é, o que é certo e o que é errado. E nós temos que nos municiar, nós temos que estar acordados para isso. O mundo conservador, o conservadorismo bíblico está sendo atacado. Nós precisamos ser homens conscientes do nosso tempo, como certos homens foram. A Bíblia fala que homens conscientes do seu tempo estavam aconselhando reis. Então nós temos que ser assim. Será que nós vamos deixar o inimigo tragar o corpo de Cristo? Essa é a maior arma de Satanás nesse século. O comunismo e a New Left. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vou explicar apenas a diferença no tempo. É uma evolução. É uma evolução. Você pegar a palavra socialismo e comunismo, é a mesma coisa. Socialismo é uma palavra mais palatável. Engana melhor, chama melhor. Socialismo. Cuidar das pessoas. O socialismo e o comunismo são a mesma coisa, e o socialismo caminha para a utopia do comunismo, que é trazer o Éden na Terra.
a New Left, ou o neomarxismo, né? O marxismo cultural, tem vários termos para a mesma coisa. Mesma coisa, fala New Left, marxismo cultural, neomarxismo é a mesma coisa. É apenas a evolução da estratégia do marxismo. Entenda isso. E eu vou devagar aqui. Nós vamos primeiro no socialismo e comunismo. Por que eu não estava falando que era marxismo? Mas é exatamente isso. O socialismo, o comunismo, ele tomou força, tomou voz, ficou denso de conhecimento, de literatura, com um homem chamado Karl Marx. De onde que Karl Marx tirou essas ideias? Quem foi Karl Marx? Ele tirou suas ideias da Revolução Francesa, né? Aparecida Pacheco, boa noite, está dando boa noite aí pra gente, Deus abençoe. Entrando mais gente aí, Deus abençoe vocês. Então a Revolução Francesa aconteceu em 1789. Eu vou fazer um arcabouço histórico agora, tá, irmãos? Para a gente entender tudo isso. E alguns teóricos, alguns filósofos lá daquela época, né? Robespierre, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, né? Diderot, são alguns dos nomes de muitos desses filósofos que quiseram trazer uma revolução. Por quê? Qual que é o motivo? Um motivo nobre, um motivo bom. O motivo era acabar com o regime totalitário, um regime ditatorial da monarquia. Isso é bom, né? É para isso que todos nós lutamos. Ninguém quer um regime ditador, ninguém quer uma ditadura, um totalitarismo que esmaga e destrói as pessoas. Ninguém quer isso. Então o motivo foi nobre. E a gente aprende na escola, né? Talvez o único livro do mundo que fale bem da Revolução Francesa seja a apostila escolar, dada pelo MEC, pois o MEC é uma instituição também esquerdizada, também marxista. Então, né, eles vão florear toda a história do comunismo. E, na verdade, foi retirado o governo totalitário monárquico de um rei para introduzir um outro governo também totalitário. Também, de certa forma, não era mais uma monarquia, mas também era ditatorial. Você vê Voltaire falando, né, o clássico Voltaire dizendo: não concordo com nada do que dizes, mas lutaria até a morte pelo direito de dizer-lhes. É lindo, né? Mas você não entendeu direito. Eu lutaria até a sua morte. Eu gosto de brincar com essa passagem, com essa frase icônica dele. Lutaria até a sua morte pelo seu direito de dizer, porque assim que as pessoas se levantaram contra esse novo regime, essa nova ideologia política, foram mortos. E foram mais de 200 mil pessoas guilhotinadas, executadas em praça pública. Quem não concorda comigo morre. Ditadura. Então trocou um regime ditatorial por outro. Karl Marx se apaixonou por isso. Ele olhou isso e falou: uau, esse é o futuro. E ele compilou toda uma base teórica com a sua mãe Revolução Francesa, a partir da sua mãe Revolução Francesa, para trazer, como eu já falei aqui, o Éden na Terra. Vou explicar isso direitinho. A grande vontade do socialismo e comunismo é fazer com que o Éden, sabe o Éden, onde foi expulso Adão e Eva, onde existe um anjo com uma espada de fogo para que ninguém entre? Não literalmente nesse Éden, mas um tipo de Éden. Eles querem fazer um Éden na Terra, uma utopia. Querem trazer um local onde que as pessoas vão ser livres, perfeitas, felizes, todas em harmonia. Como? Através do quê? Vamos caminhar. Karl Marx, ele queria destruir o capitalismo, a burguesia, que oprime o pobre do proletariado. O pobre que está ali na fábrica, trabalhando, ele é oprimido. E Karl Marx queria fazer uma teoria que libertasse esse povo, que eles entrassem em uma grande revolução, né? Trazendo o Éden na força do braço, não na força de Deus, na força do homem, o mundo perfeito. Na verdade, como que vai acontecer isso? Vai haver essa grande revolução, segundo Karl Marx. Vai ser desmontado esses imperialistas, donos de fábrica e riquíssimos, e por consequência natural, vai cair aquilo que é totalmente contrário ao comunismo, ao socialismo-comunismo. O que é totalmente contrário ao socialismo/comunismo? A cosmovisão cristã.
desde o começo, vou pegar algumas frases icônicas de Karl Marx, agora. Desde o começo, Karl Marx tinha consciência de que aquilo que é mais contrário, é mais longe da sua realidade filosófica, é o cristianismo. O grande inimigo é o cristianismo. O comunismo, ele se instaurou de forma tremenda no mundo depois da Revolução Francesa e do grande Karl Marx, né? Que nas escolas é tido como um grande homem, um homem revolucionário. E passou para a Rússia, onde a gente vê ali as figuras de Lenin, Stalin, Trotsky, e implementaram ali com uma revolução sangrenta. Teve o Domingo Sangrento, onde, se não me engano, quase 50 mil pessoas foram fuziladas, né? E muitas outras, milhares, na verdade milhões de pessoas morreram posteriormente no comunismo russo. De Revolução Francesa, Karl Marx, Rússia, chegou na China com Mao Tse-tung, e o comunismo de Mao Tse-tung foi o mais atroz. Ele matou, alguns teóricos dizem que entre 50, 60 até 80 milhões de mortos pela fome e por execução, fora os muito mais milhões de pessoas que ficaram em situação de pobreza, de miséria. Esse é o resultado do comunismo, né? Ele chegou no norte da África, ele chegou no norte, na Coreia, né? Coreia do Norte, Alemanha Oriental, ele chegou na América do Sul, em Cuba, posteriormente. Enfim, ele foi se alastrando. E onde ele chegou, ele causou um grande mal, um mal terrível. Hoje são calculados cerca de entre 100 e 130 milhões de mortos pelo comunismo em todo o mundo. Esse regime totalitário, ditatorial, que tem um inimigo número 1, o cristianismo. Todas as bases, não vai dar para a gente falar intrinsecamente, falar de forma mais rebuscada de toda a base comunista, mas eu vou te falar algumas coisas. Enfim, olha algumas frases icônicas de Karl Marx, só para você entender o comunismo um pouco melhor, o socialismo, o que é ele. Existem verdades eternas, disse Karl Marx, como liberdade, justiça, etc., que são comuns em todos os estados da sociedade. Legal, né? Legal até aqui. Mas o comunismo abole verdades eternas, abole todas as religiões, toda a moralidade. Por isso age em concentração contra toda experiência histórica passada. Ele quer destruir toda tradição, toda religião. Tudo que é tradicional, tudo que é judaico-cristão tem que morrer. Para o comunismo, um autoritarismo poder ser instaurado. Mais uma frase de Karl Marx. Entenda a mente do comunismo, entenda a mente de Karl Marx. Mataremos o último rei nas tripas do último padre. Entenda padre aqui como sacerdote religioso, seja um pastor, seja um padre, um bispo, o papa, seja quem for, né? Essa é a grande nuance aqui do socialismo e comunismo. Mais a religião é o suspiro de uma criança acabrunhada, o coração de um mundo sem coração. Olha como ele fala mal da religião. Assim como também o espírito de uma época sem espírito. Ela é o ópio do povo. A religião é o ópio do povo, é o que engana o povo, segundo Karl Marx. Mais tudo que era sagrado agora é profano. Mais antes um fim com terror do que um terror sem fim. Deixa eu explicar. Ele está declarando que o fim, o que vai acontecer é terror, através do comunismo. Fato profetizado e acontecido. Foi assim na Rússia, China e em todos os lugares, né? Mortes e o terror. Mas é porque ele entende que é um terror sem fim. O cristianismo, o capitalismo burguês. Você já deve ter ouvido muito, assim como eu na escola. Fomos doutrinados como esquerdistas, socialistas, comunistas na escola. Eu, você, todos nós. O MEC, há muitos anos, ele é totalmente esquerdista. Então a gente absorve isso, né? E pensa que capitalismo é algo ruim. A burguesia opressora é algo ruim. Engraçado, Jesus, só para começar aqui, Jesus falou, os pobres vocês sempre terão com vocês. Faça o bem a eles. Isso aqui já desmonta tudo. De querer trazer igualdade e prosperidade para todos.
Mentira, nunca aconteceu. Mais uma frase icônica de Karl Marx, né? O primeiro requisito da felicidade dos povos é a abolição da religião. Ele é pesado, Karl Marx. O comunismo é pesado. Mais um. Nós não temos compaixão. Olha o que ele admite. E não pedimos nenhuma compaixão de vocês. Quando chegar a nossa vez, não vamos arranjar desculpas para o terror. De fato. Esse é o comunismo, esse é o coração do comunismo. Mais um. A religião é o coração de um mundo sem coração e a alma de condições desalmadas. É o ópio do povo. Similar a uma outra que eu já li ali em cima. Mais uma e última. Qual é a religião mundana do judeu? O negócio. Olha aí, você entendeu o que ele captou? E muito bem captado. A religião judaico-cristã, não é à toa que a gente vai aprender na escola a ser bons empregados, a você ser um bom funcionário. A mente judaica já ensina você a ser um grande empresário e não um pequeno funcionário. Empreendedorismo, você nunca vai ter empreendedorismo na escola. Como lidar com finanças, você nunca vai ter isso. Até a esquerda lutou contra isso há pouco tempo atrás. A aprovação de ensino de finanças, ensino financeiro, como lidar com as finanças na escola. A esquerda foi correndo para não deixar, porque vai contra todo esse viés. Então, a Bíblia, ela de fato, lê Provérbios com cuidado. Lê Provérbios, você vai ver várias diretrizes de como lidar com a finança, como lidar com o seu negócio. Antes de você se casar, levante um negócio, faça um negócio, prospere nele. Né? Eu não peguei a frase mais icônica aqui, deve estar mais lá embaixo. Eu joguei lá para baixo. Tá. Vou ler mais à frente, mas já quero adiantar que o Karl Marx diz que é inaceitável a propriedade privada. E para Deus é o contrário. Aí que está a grande guerra. Porque o comunismo, ele quer um Estado, o poder estatal, os líderes, sendo absolutos, onipotentes, onipresentes, oniscientes. Absolutos, todo o poder é deles, e todos os cidadãos trabalham para alimentar o Estado que cresce, são todos proletariados. Ninguém tem algo próprio, ninguém tem propriedade privada, enquanto a Bíblia diz o contrário, protege a propriedade privada o tempo todo. Te dou mais uma aqui simples. Não roubarás. O que é do próximo é inalienável, é do próximo. Tem vários textos, poderia ficar até amanhã, mas eu quero correr. Eu vou ser superficial em tudo que eu falar aqui. Tudo que eu falar vai ser superficial. Não vou aprofundar em nada. E um outro texto é sobre Jesus, ali no Antigo Testamento. O dia aceitável do Senhor, o dia do jubileu. A cada certa temporada, a cada tantos anos, a pessoa ela recebia de volta as suas terras, que ela possa ter perdido por má administração, por ter ficado escravo, perdeu tudo, venda, negócio, qualquer que seja a situação do camarada, ele teve que vender, alugou, o que quer que acontecesse, depois de certo tempo, essa propriedade voltava para o dono original. Olha que tremendo! Essa é a maior proteção de propriedade privada que se conhece. Então isso vai totalmente contra o comunismo, o socialismo. Por isso que o maior inimigo é o cristianismo. Foi declarado guerra contra mim, contra você. E talvez a gente não está sabendo, como no meu texto base, talvez a gente é como Davi, que entregou a sua filha Tamar para ser estuprada por Aminon, para ser violentada por ele. Debaixo do nariz dele ele não percebeu, ele mesmo entregou. Nós mesmos estamos entregando a igreja, a moral, para essa ideologia, com todos os seus tentáculos dos dias de hoje. Vou falar mais. Aplicação nos dias de hoje, como que o comunismo matou nos dias de hoje. Vamos devagar, vamos caminhando aqui. Você entendeu Karl Marx, você entendeu, né, como veio lá na Revolução Francesa, Karl Marx sintetizou, foi para a Rússia, houve grande matança na Rússia, foi para a China, o comunismo, 80 milhões de mortos ali, né, até hoje lá é comunista, até hoje Xi Jinping é dominador autoritarismo. E em vários países do mundo e na América do Sul, crescendo muito. Você vê hoje países como Argentina, Venezuela, Cuba, né, que são socialistas comunistas e estão acabados, destruídos.
países falidos por causa dessa administração, que fala que todos são iguais, não é igualdade? Perceba, todo líder, todo corpo, isso está na base de Karl Marx, todo corpo estatal é multibilionário, multitrilionário, enquanto as pessoas abaixo são paupérrimas ao ponto de miseráveis e morrer de fome. Então essa é a realidade dessa igualdade. Desde sempre Karl Marx deixou isso bem claro. O Estado é poderoso, o Estado é grandioso, o Estado é que distribui e tudo que todo mundo produziu fica com uma grande parte para ele e redistribui para o povo. Né? Igualdade de pobreza para os outros e o governo é muito rico. Porém, estamos caminhando. Aquilo que foi profetizado por Karl Marx, que é a grande revolução do proletariado, contra os seus opressores capitalistas, opressores burgueses, opressores dessa cosmovisão judaico-cristã, tudo que ele queria era a grande revolução, que o mundo, todos os proletariados do mundo iam se juntar numa grande revolução do proletariado. Nunca aconteceu. O auge disso foi na Primeira Guerra Mundial. Ali todos os comunistas marxistas esperavam que ia ser o grande boom da Revolução Socialista. Por quê? Porque era uma guerra de imperialistas. É uma guerra dos maiores impérios, dos grandes imperialistas, e não do pobre do proletariado. Ali os marxistas sabiam que o proletariado ia aproveitar aquela situação de grande fragilidade de todos e entrar para dentro com a sua revolução. Mas não entraram. Proletariado matando proletariado. Eles vestiam a camisa da sua nação, da sua bandeira, e não a camisa de Karl Marx, e não a camisa do comunismo. Então, no mundo inteiro, você viu milhões de proletariados matando outros milhões de proletariados. Né? Uma esposa entrou ali, glória a Deus. Então, isso foi um choque para o comunismo, o marxismo. Eles entraram em colapso e disseram: o que está acontecendo? Por que isso aqui está acontecendo? Né? E perceberam que tinha algo errado. Lembra do que eu falei? Isso é uma base e a estrutura de cima que o marxismo tem. Embaixo tem a luta de classes. Quando o proletariado acabar com o seu opressor burguês, naturalmente a ponta da torre vai ruir. A base cai e a ponta cai. O que é a ponta? É a cosmovisão cristã, judaico-cristã, que atrapalha todo o comunismo. Não deu certo. O que outros leitores... Vieram duas grandes leituras agora, porque eles entraram em crise e se juntaram para saber o que fazer, para ressuscitar Karl Marx e o comunismo. Uma delas, eu vou falar mais aqui, ela inverteu esse triângulo. Eles disseram: sabe por que os proletariados não entraram em guerra, não entraram em revolução? Porque eles estão alienados com a cultura judaico-cristã. Eles estão alienados com essa cultura. Então Karl Marx errou só nesse ponto. Ele acertou em tudo, mas ele só não entendeu que o que vai derrubar tudo não é a grande revolução sangrenta, mas nós temos que derrubar a cultura judaico-cristã. Aí o capitalismo cai, porque a cultura judaico-cristã é o capitalismo. E de fato é. Abre parênteses, o capitalismo que foi impregnado na nossa mente, na escola, na faculdade, em todas as áreas, que é o demônio, que é o mal, né? Foi ele que trouxe toda a revolução da medicina. Foi ele que trouxe os medicamentos. Você analisa os países, tem grandes estudos lindos mostrando a evolução passo a passo dos países em qualidade de vida, em diminuição da mortalidade, diminuição de crimes, aumento da expectativa de vida, qualidade de vida, aumento da condição financeira dos pobres, né, saindo das linhas de miséria e de pobreza e aumentando, tudo melhorando naquele estado, naquela nação que implementou o capitalismo. Os Estados Unidos é o maior exemplo, porque quem dominou os Estados Unidos foram os puritanos, foram os cristãos puritanos, com a sua ideia judaico-cristã. E ali eles, implementaram um governo político cristão capitalista, que traz prosperidade, liberdade, que traz propriedade privada, inalienável.
é a propriedade privada de cada cidadão. O Estado não tem que te dar a prosperidade ou o alimento. Ele te incentiva a prosperidade. Seja próspero, camarada. É só isso que o Estado faz. Estado mínimo. Ele dá liberdade, ele dá as condições de trabalho, políticas públicas saudáveis para a condição do comércio crescer, muitas pessoas serem empregadas pelos comércios crescentes e as grandes empresas, e todo mundo está empregado e todo mundo pode crescer. E todo mundo pode sair da base de empregado e de ter um salário mínimo para uma base maior. Isso é inaceitável para o comunismo. Se você tem um salário, suponha, R$ 1.800, não é tanto, um pouco a mais de salário mínimo, mas você consegue fazer sobrar R$50 por mês, R$100 por mês, só isso. Você paga sua conta e sobra 50 conto. Aí você compra um chup-chup, um saquinho. No próximo mês você já compra o pozinho ou a fruta e começa a vender nos próximos meses. Daqui a pouco você sobra 50, sobra 100, sobra 200, vai sobrando cada mês um pouquinho, você vai somando, você vai juntando e vai tendo o seu pequeno lucro daquele pequeno negócio. Daqui a pouco você cresce e já tem uma microempresa. Quando você faz isso, você já virou inimigo do comunismo. Você tem que se manter pobre. Para ser todo mundo pobre, você virou um burguês safado. Se você pegou um pouquinho do seu salário e conseguiu, junto com o seu trabalho, vender um chup-chup na porta da escola, daqui a pouco você está contratando seu primo para vender também. Seu capitalista safado, opressor do proletariado. E daqui a pouco seu primo cresce e também, não, agora eu vou vender o meu próprio chup-chup, beleza. E aí vai, todo mundo cresce e é feliz. Isso é o capitalismo. E essa é a guerra. Os marxistas entenderam que para derrubar isso, você tem que derrubar essa mentalidade. Eles estudaram muito essa mentalidade para derrubá-la. E vieram duas grandes linhas. A New Left, que é o neomarxismo, termos que significam a mesma coisa. New Left é a nova esquerda em inglês. Ou neomarxismo, marxismo cultural, comunismo cultural também, alguns teóricos usam esse termo. É a mesma coisa. É a evolução do marxismo, a evolução do comunismo. Sabe qual foi a outra linha? Irmã gêmea do New Left, do novo marxismo, do novo comunismo? O nazismo. O nazismo nasceu junto, numa discussão teórica, numa discussão aqui filosófica, nasceu junto, porque nasceu da grande... do colapso da Primeira Guerra Mundial. A grande espera da Revolução Proletariada não aconteceu. E alguns falaram, opa, deu errado. O que está errado? Esses aqui da direita entenderam que nós vamos atacar agora a cultura ocidental judaico-cristã. Destruindo a cultura judaico-cristã, o capitalismo cai por consequência. Eles estão absolutamente certos. E deu certo, e tem acontecido ao longo dos anos, eles têm sido prósperos. Só que isso aqui é uma visão a longo prazo, muito trabalhosa. Já esses aqui são os nazistas e fascistas, irmãos gêmeos do comunismo, do neocomunismo, porque eles pensaram, queremos dominar. Os mesmos ideais, queremos um mundo igualitário, queremos um mundo perfeito, queremos o Éden na Terra. Não é Deus que faz Éden, não vem com essa de Deus, é o homem, é a política. Queremos igualdade, bondade, pureza, para o capitalismo, para a liberdade financeira, para a propriedade privada, os mesmos objetivos, os mesmos. Só que eles entenderam o seguinte, olha a perspicácia, entenda. Como os proletariados, porque estão alienados, de fato estão alienados pela cosmovisão judaico-cristã, não se uniram para acabar com os imperialistas, com os burgueses, mas se uniram à pátria, vestiram a camisa da sua pátria, vamos tomar o caminho mais rápido. Em vez da gente atacar a cultura e ficar aqui dezenas e centenas de anos atacando a cultura, para entrar por dentro da cultura, vamos vestir a camisa da pátria. E Hitler, Mussolini, incentivaram a grande camisa da Alemanha, né? Ou de outros países, né? Que teve o fascismo, enfim. A grande camisa da pátria. A pátria superior, a superioridade ariana. Você está enxergando Karl Marx? Você está enxergando a evolução do socialismo e comunismo? Você está enxergando a Primeira Guerra Mundial e essa crise que bifurcou em dois irmãos gêmeos siameses que não se separam
Só que ele tomou estratégia rápida e fácil, vestir a camisa da pátria, que foi o que os proletariados buscaram, a pátria, e acertaram, e deu certo o nazismo. Só que ele foi suplantado por guerra, a Segunda Guerra Mundial, e muito sangue, e conseguiu ser suplantado. Agora, os que tomaram o caminho mais longo, eles foram prósperos em fugir da guerra. Qual que era essa linha do neomarxismo? Se a gente faz uma revolução muito poderosa e sangrenta, vai haver uma contra-revolução. Eles falaram isso. Os nazistas não escutaram isso. Para lá com essa ideia. Nós somos poderosos. Vai haver uma contra-revolução. Então não vamos fazer uma revolução sangrenta. Vamos fazer uma revolução silenciosa e a longo prazo, entrando na cultura, na cabeça das pessoas, em todas as áreas, nas escolas, nas faculdades, na televisão, em todas as mídias sociais, nos clubes, na política principalmente. Quem foi o grande cabeça desse movimento? Né? Aqui se divide de novo. Aqui tem duas grandes vertentes. Já falei do nazismo. Né? Existem duas grandes vertentes. Uma é de um homem chamado Antônio Gramsci, né? Que também é um idealista. Não vou entrar em tantos detalhes, mas ele também é um idealista do mesmo que Karl Marx. Ele quer o Éden na Terra, ele quer a igualdade. Só que ele vem com a cultura, tentando destruir a cultura. Deixa eu ver aqui. Só voltar um pouquinho, eu achei aqui a frase de Karl Marx que eu estava procurando. Olha como é que ele odeia a propriedade privada. A propriedade privada, disse Karl Marx, deve ser eliminada. Não toda de uma vez só, mas através de impostos de renda progressivos. Esse processo levará várias gerações. Imposto. Tá vendo o Brasil? Tá entendendo? Tá vendo de onde são os braços malignos? O livre comércio é uma liberdade inconcebível. Tá vendo? Agora, voltando onde que nós estamos, Antônio Gramsci. Né? Antônio Gramsci, que é um italiano, né? Agora me deu branco aqui, mas enfim. Ele é italiano. Ele veio com as ideias neomarxistas, veio com as ideias da guerra cultural, vou atacar a cultura, vou atacar família bíblica, papai, mamãe, filhinho, filhinha, nada disso, poder do feminismo, né? Não vou entrar em detalhes do feminismo, mas é perfeitamente alinhado tudo que esses teóricos ensinaram ali, ideologia de gênero, homem com homem, mulher com mulher, atacar a família. A base para o capitalismo é essa família judaico-cristã. Você destruindo a família judaico-cristã, a burguesia cai. E é verdade. E instaura o comunismo, como deu certo em várias nações e tem dado muito certo no mundo todo. Estamos em meio de uma guerra cultural e não estamos vendo. Então, existe a vertente de Antônio Gramsci, que tem essa mesma visão do Éden, essa mesma visão utópica do Éden na Terra pelo músculo do homem, não por Deus. E temos a visão da Escola de Frankfurt, que também é uma New Left. É a mesma coisa, com pequenas diferenças e similaridades, mas caminham para o mesmo foco. A Escola de Frankfurt foi patrocinada por um milionário argentino que patrocinou esses grandes teóricos neomarxistas. Né? O mais importante dele chama-se Herbert Marcuse. E ali na Alemanha eles estudaram toda a história do cristianismo, católica romana, protestante, toda a história do mundo, da cultura, para entender o planeta, entender como entrar lá dentro e destruir. A única diferença, eu não quero entrar muito nas diferenças, mas a única diferença é que eles não são idealistas, eles são nihilistas. São aquelas pessoas que não acreditam em nada, não creem na bondade, não creem que vai dar tudo certo, nós vamos viver em bondade e harmonia, em liberdade. É só destruir o capitalismo demoníaco, o Jesus demoníaco, o Deus demoníaco, que cai a burguesia demoníaca e nós vamos viver para sempre, né, felizes para sempre no comunismo. Eles não têm essa visão. É muito estranho a Escola de Frankfurt. Ela é nihilista, não crê em nada, ela é vazia. Tudo que o nihilismo faz é atacar as cosmovisões. E qual que é a sua? Não importa. A sua é um lixo. O que eu sei é que isso tem que morrer. É só isso. Então o nihilista pensa assim, a Escola de Frankfurt tem essa diferença do Antônio Gramsci
mas os dois vão atacar a cultura judaico-cristã de mãos dadas. Uma porque é tudo baboseira, nada vale nada, Deus não existe, tudo é o ópio do povo. Já o Grant com uma grande esperança do Éden na Terra, uma grande esperança. Ambos vão atacar com tudo através de desconstruir toda a mentalidade ocidental. Toda a mentalidade ocidental judaico-cristã. Um dos grandes homens aí da desconstrução chama-se Derrida. E Derrida, ele vem com essas ideias de desconstruir tudo que é verdade, tudo que é direito, tudo que é belo, tudo que é tradicional, tudo que é conservador, tudo que é ocidental, tudo que é judaico, tudo que é cristão, né? E nós temos que nos manter firmes, irmãos, firmes. Como disse o pastor Márcio Valadão, na reunião de pastores que a gente faz semanal com ele. Pastor não pode ser esquerdista. Você não pode ser comunista. Não tem sentido. O maior inimigo dos comunistas de forma aberta é o cristão, católico, evangélico, seja quem for. São os maiores inimigos, é o maior inimigo a ser derrotado. Então nós somos de direita, tradicionais, judaico-cristãos, conservadores. É isso que nós somos. Nós somos a última linha de frente de guerra, irmãos. A última linha de frente. E parece que nós que somos a última linha de frente da verdade, da justiça, estamos deixando. Muitos estão cegos, que é o grande tema aqui dessa ministração minha, a cegueira de Davi, que entrega sua filha Tamar para ser violentada sexualmente por Aminon, debaixo do seu nariz, nem vê. Leva ela aqui para ir para o seu quarto, está levando para violentar. Não estamos vendo debaixo do nosso nariz o que eles estão fazendo com nossos filhos, com nossas crianças. Na escola, milhares de professores belo-horizontinos, moldados, fizeram curso para ensinar o menino a brincar com boneca e dizer, você pode ser menina, e falar, não diga isso para os seus pais. Um curso de Belo Horizonte, tem pouco tempo que saiu essa informação terrível. Então, isso não é novidade, não é isso que eu falei, grande coisa, mas tem que nos balançar. Nós já sabemos que existe toda uma cultura desconstrutivista ali nas escolas. Né? A história, especialmente todas as disciplinas, não vou entrar nisso aqui não, mas todas as disciplinas estão ali com desconstrução, nada é real, nada é absoluto, para entrar na nossa mente e desconstruir o quê? O absoluto que é a Bíblia, o absoluto que é Deus. Só tem uma coisa absoluta no mundo, na mente da maioria das pessoas do mundo, Deus é absoluto. É por isso que Derrida, né? Por isso que eles compram a ideia de Derrida, que ajuda muito a fazer essa guerra silenciosa da desconstrução, especialmente na história, que vai mentir tudo. Vai mentir tudo, falar que a revolução na China foi boa, aí depois já muda do assunto para o Antigo Egito, para disfarçar, depois já vem para café com leite, fala de Che Guevara como Che Guevara fosse um ótimo revolucionário, não fala também muito dele, porque o cara assassinou 300 mil pessoas no paredão, na metralhadora, até do povo dele, Pequim, todos que dispersaram, que não quiseram mais ser comunista, viu que é um lixo isso daí, ele matou também, não pode sair. Ou você é comunista ou você é um defunto. Então a coisa é muito feia. E existe toda uma floreação como algo lindo na escola. Antônio Grant, veja o espírito de Antônio Grant sobre a respeito do comunismo cultural, de atacar a cultura, não mais uma revolução sangrenta. Antônio Grant diz, não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataque blindados, ataque ideias. Essa é a grande revolução de Antônio Grant. Mesmo no regime militar, irmãos, que você vai ler como ditadura militar na escola, não vou entrar em detalhes, também tem muita informação aqui, mas documentos oficiais no Brasil foram pegos vindos da Rússia para implementar um
ataque comunista mais forte, implementar uma política comunista através do presidente, vinha um grande golpe. Daí, por isso, essa é a razão, não foi do nada, os militares não se levantaram do nada. Daí os militares se levantaram contra o golpe comunista, implantaram o regime de defesa, tá? E aí veio o regime militar. Não quero entrar em muitos detalhes, mas, enfim. Mesmo ali em 1964, no regime militar, a ala esquerda marxista já dominava toda a cultura, já dominava as mídias. Todas as mídias eram de esquerda. Por quê? Porque os militares foram cegos. Eles estavam trocando tiro de metralhadora com os antigo-marxistas, com o pessoal que vinha ali de Venezuela e com militantes armados. Eles não estavam com a mente lá no comunismo russo, lá no comunismo de Lenin, Trotsky, Stalin, Mao Tse Tung na China, com esse povo na mente, enquanto Antônio Gramsci e a escola de Frankfurt vinham por baixo e dominavam a cultura. Até um dos grandes generais, ele falou que tem que ter uma válvula de escape para esse povo não explodir, dá a faculdade para eles. Ele entregou de mão beijada a faculdade. E toda a faculdade era de esquerda, eles faziam baderna, eles faziam motim, e o exército ficava lá fora, não entrava. Lê a história, não entrava. Podia entrar e fazer acontecer, prender todo mundo, massacrar, né? Não houve grande massacre. Num país de proporções gigantescas como o Brasil, teve 300 pessoas desaparecidas, né? E teve confronto com tiro, alguns pequenos confrontos, então é normal. Não houve uma opressão como ela é pintada. Analisa os milhões de mortos, mesmo em nações pequenas, né? Mesmo na França, que é pequena, 200 mil ali no começo, ali, no grande nascimento da esquerda, no nascimento do socialismo e comunismo. 200 mil na França, que é isso aqui, ó. O Brasil, que é desse tamanho todo, 300 pessoas, 300 unidades. Então, o regime militar não é o que você pensa. Não é o que foi pintado na escola. Enfim, eles ganharam ali a cultura das faculdades. Aqueles que cresceram ali se tornaram os professores das pessoas de hoje e que formaram novos professores esquerdistas. E o comunismo e o esquerdismo ganhou. O socialismo ganhou a mente das pessoas. Deixa eu ver meu horário. Beleza, tá indo bem. Hoje é um pouquinho maior a aula. Mas ganhou na guerra cultural, enquanto os militares pegavam em armas e trocavam tiro com os antigos comunistas, enquanto os novos comunistas, perspicazes e jogadores de xadrez ganhavam os jovens, as crianças, ganhavam todo mundo. O ataque cultural ele começa em pequenos grupos, em todas as áreas da sociedade, em clubes. E tinham ali, enviavam os socialistas para entrar na mente, né, de clubes, nas escolas, universidades, pequenos grupos, sindicatos, associações de bairro, pequenos e grandes, teatro, cinema, rádio, principalmente na política. Vinha com a grande inversão de valores. E aí você tem que enxergar agora uma coisa. Enxergue o comunismo como um monstro e todas as pequenas áreas de contato que ele toca para destruir a cosmovisão, para destruir a cultura judaico-cristã, imagine como braços de um polvo. Ele é um polvo gigante e tem vários braços. Um dos braços é ideologia de gênero, vai ajudar muito a destruir a mentalidade judaico-cristã. O feminismo, ecologistas. Você tem que entender algumas coisas aqui, a gente poderia analisar cada um, porque tem coisas importantes. A ecologia é boa, cuidar da natureza é de Deus. Mas existe uma mentalidade ali para exagerar e oprimir. Ou seja, só um detalhe, ecologia é boa, sustentabilidade, o capitalismo é ruim, porque o capitalismo burguês é que vem sujando o mundo, jogando carbono, gás carbônico, poluindo os rios, então tem que cair o capitalismo. Olha a ajuda aí, tá vendo? Olha a ajuda aí. E vem de forma agressiva. Ecologistas, ataque contra o sistema jurídico, ataque contra a polícia, né? O policial é o marginal, o policial é que é ruim, você só vê isso na TV. Um dos maiores ataques do socialismo gramsciano é isso, bandidolatria. O bandido no nosso país tem tudo. Você não pega nem 40, 50 anos no máximo, se matar 30 pessoas aí e paga um sexto
Um sexto você pode pagar em liberdade condicional. Fora que tem as 35 saidinhas por ano. A pessoa mata a sua mãe, apareceu há pouco tempo, aquela famosa lá, Richthofen, né? Mata a mãe, não sei se foi ela, enfim, uma pessoa que matou a mãe e tem saidinha no Dia das Mães para poder ver a mãe que ela matou. A maioria dos assaltos, você vê grandes assaltos, estupros, assassinatos na saidinha de cadeia. Você vê, a polícia já pegou aquela pessoa, pessoas com 70, você vê o tempo todo na televisão, pegou o vagabundo, pegou um bandido, com uma lista enorme de passagem na polícia, era para ter ido para a cadeia na primeira. Olhe para outras nações, tira o olho do Brasil para você ver o que é a vida na Terra. Em qualquer país sensato, a prisão ela é muito forte, as pessoas pegam cadeia mesmo, sem encontro romântico dentro da cadeia, sem saidinha, sem um cesto, pagar um cesto só da prisão. É prisão dentro da cadeia. Prisão é lá dentro, ficar preso lá dentro, não é aqui fora. Então você vê todo um golpe que são pequenos braços desse monstro maior que é o comunismo. Você vê sexualização infantil, é um pequeno braço. Feminismo é um braço. Direitos humanos é um braço que, na minha opinião, talvez seja o mais atroz, poderoso e assassino de todos, é os direitos humanos. Não se confunda, o nome é bonito, né? Lobo em pele de ovelha, e com nome de ovelha. Se tiver um grupo que foi um grupo de pessoas más para estuprar e matar, o nome desse grupo é Cuidadores de Idosos. Qual o fruto que está sendo dado? Qual o nome que é o nome do seu grupo? Então o nome é Direitos Humanos. Poxa, Direitos Humanos. Mas eles são os responsáveis por toda a soltura dos maiores traficantes, de dar todo o benefício para o bandido e a vítima que morra. Nada para a vítima, nada. Sempre para o bandido. Enfim, entenda isso. Né? São vários pequenos braços, pequenos pontos de entrada fortes que esse monstro, que é o neomarxismo, ele usa. Desarmamento, luta pelos negros, pelos índios, minorias em geral. Desarmamento, irmãos. Eu poderia fazer um assunto aqui sobre cada um desses, pegar para dar uma ministração, não é o momento. Mas desarmamento, entenda algo. O golpe comunista, ele começa com o desarmamento da nação. Então, nação armada, ninguém consegue vir um cara autoritário ali para dominar. Nos Estados Unidos, a guerra cultural lá é difícil demais, e está entrando também. Só que todo mundo lá é armado. E os cristãos estão se armando até os dentes. Sabiam disso nos Estados Unidos? Porque eles estão entendendo tudo que eu estou falando lá. Tem um político de esquerda. Ele não é mais centro-esquerda, né? Ele não é um comunista, ele com tudo. Está indo de leve. Mas está todo mundo armado. Está todo mundo se preparando, porque uma nação armada é uma nação protegida. Você não consegue ser autoritário sobre ela e calar ela, igual aqui no Brasil, você vê Venezuela, vê na Argentina. Vai lá na TV, como é que é o povo todo indignado com os roubos aos cofres públicos, tudo que o comunismo faz, o povo indignado, milhares de pessoas na rua com pau e pedra. Os políticos estão rindo da cara deles. Por quê? Porque teve projetos desarmamentistas antes, igual tem aqui no Brasil, para desarmar. Enquanto os de direita lutam pelo armamento da população. Autodefesa. Você ter direito, isso é bíblico. Estou passando para o Bruno, ele está aqui online, toda hora eu mando versículos para ele, de um estudo que eu estou fazendo sobre a autodefesa e o armamento bíblico. Vários textos, né? Aquele que quando Jesus manda pegar, leve sua arma, leve espada. Temos só 2 espadas, é o suficiente. A gente não está indo para matar, assassinar ninguém. Autoproteção. Tem outros textos mais específicos, aqueles que estão armados, né, serão protegidos. Enfim, tem textos específicos. Né? Não vou entrar muito aqui não. Mas vamos caminhando. O que importa é que como que os grandes teóricos marxistas enxergam esses microgrupos, como o LGBTQIA+, o feminismo, as ONGs pelos índios,
o pessoal dos direitos humanos, os políticos, os ecologistas, ideologia de gênero, como ver? Como idiotas úteis. É uma palavra chata, mas é assim que é. Eles não estão apaixonados pelos negros. Eles não estão apaixonados pelas mulheres, empoderamento feminino, que nada. Marxistas, socialistas comunistas, nunca quiseram o empoderamento da mulher. Estudo feminismo, estou fazendo um estudo um pouquinho maior também do feminismo, e algumas das grandes feministas dizem sobre matar todos os homens, high feminismo, assassinar todos os homens, de uma forma como Hitler, hegemonia, a superioridade feminina. Outras têm as vertentes de ciborgue, tem a vertente ciborgue, que é usar a tecnologia, o crescimento nas próximas décadas, crescimento de tecnologia, para fazer de forma tecnológica homens fundidos com máquinas para não haver mais homem e mulher, e acabar com o estereótipo macho e fêmea para o gênero que você quiser, ou especialmente sem gênero nenhum. Olha as ideias. Então, você acha que o comunista está preocupado com isso? Não está. Isso é bobagem para eles. Eles são apenas idiotas úteis que conseguem minar as estruturas, a base da cultura ocidental judaico-cristã. Esse é o grande lance deles patrocinarem tanto os idiotas úteis. Eles são muito úteis para derrubar o cristianismo e, por fim, o capitalismo e a burguesia. E entrar o Éden, né? Como estava vendo, eu sigo o padre Paulo Ricardo. Ele é um filósofo e ele fala tremendamente em toda essa linha. E ele fala que através, como que eles querem trazer o Éden? Através do ódio. Eu citei Karl Marx, você viu que ele prometia o terror. Nós vamos fazer o terror. Não tenham misericórdia de nós, que nós não teremos de vocês. Nós faremos o terror. Então, através do terror, do ódio, da morte, da dominação, do autoritarismo e da morte do cristianismo, eles vão trazer a paz mundial, o amor e a igualdade. Meu Deus do céu, olha o nível da mentalidade comunista. Entenda isso. Vou tomar uma água aqui. Voltando àquele ponto que eu peguei entre a primeira bifurcação, após a Primeira Guerra Mundial, onde veio o neomarxismo de Antônio Gramsci e Escola de Frankfurt, e aqui o nazismo. Nazismo e comunismo, irmãos gêmeos, siameses, grudados. Os nazistas falaram, nós vamos fazer uma revolução pesada assim, pesada, só que vestindo a bandeira nacional, que foi o que os proletariados quiseram. Nós entendemos a cabeça deles, então nós vamos abraçar isso. E os outros falaram, não, tudo bem, o problema, vocês estão certos, é óbvio que eles estão apaixonados pela sua própria pátria. Vai dar certo. Mas uma grande revolução traz uma grande contra-revolução. Previram bem, e o nazismo foi oprimido pela espada, né, do mundo inteiro, Segunda Guerra Mundial. Então eles falaram, através da nossa cosmovisão aqui, Antônio Gramsci e Escola de Frankfurt, através do ataque à cultura judaico-cristã, essa revolução não vai ter uma contra-revolução. A revolução sangrenta, ela traz a contra-revolução. Nós não queremos isso, queremos ganhar o mundo. Vamos ser espertos, jogar xadrez. Então, a revolução silenciosa e paulatina na cultura, ela não traz contra-revolução. Eu estou aqui hoje para dizer que eles estão errados de novo quanto a isso. E você está aqui ouvindo comigo para a gente ser exército do Senhor Jesus Cristo. Vai haver uma contra-revolução? Sim, contra essa revolução cultural. Nós vamos difundir a cultura cristã, a palavra de Deus nos 4 cantos da terra. Ide em todo mundo, fazer discípulos em todas as nações. Ide em todo mundo, pregar o evangelho em todas as nações. Você vê as pessoas vão falar de Jesus hoje na internet, o ataque vem com tudo. E as pessoas, algumas estão sendo fortes e eu admiro. Bruna Carla foi uma delas, né? Falou que o ser homoafetivo não é bíblico, não será salvo, não atacou. Irmãos, a gente não tem problema contra
A posição sexual de adulto não. O problema pode fazer sexo à vontade, homem com mulher, problema nenhum para lá. Agora, o problema é trazer toda essa cultura na mente das crianças. Esse é o grande foco. Esse é o grande foco de trazer a sexualização. Vocês lembram? Não vou falar o nome do banco, mas tem um banco muito grande no Brasil, tá entre os 3 maiores bancos do Brasil, vou citar o nome não, que fez uma grande campanha com pornografia de monstros. Vocês estão lembrados disso que eu estou falando? Eram pinturas de monstros horrorosos, com vários pênis de todos os tamanhos, e fazendo uma suruba com outros monstros. E as escolas vindo ali no centro, ali na Afonso Pena, né? Esqueci o nome daquele museu ali na Afonso Pena, ali, um pouco antes do Pirulito, um pouco antes ali da Praça 7, né? Bem famosa ali, perto do parque ali. Eu entrei lá, eu fui lá ver isso. E uma pornografia mesmo, e ônibus das escolas, foi um projeto enorme de nível nacional, as crianças indo lá e vendo isso, os professores aliciando, os professores já todos esquerdizados, todo isso tudo que eu estou te falando, desse marxismo cultural que já entrou e dominou professores de escolas e faculdades há muito tempo, que vão disseminando essa cultura nas crianças. Né? Quem que se levantou? Mais os católicos. Os evangélicos ficaram dormindo, chupando o dedo de novo. E nesse momento a gente se une muito, né? Não existe, olha que lindo, né? Não existe católico evangélico, existe nós que somos de Jesus, de Deus nesse momento. Eu acho isso lindo. É igual, pensa na guerra da Ucrânia contra a Rússia. E Rússia contra a Ucrânia. Se descer um alienígena ali matando todo mundo, o que acontece? Eles se unem na hora para matar esses alienígenas. Então, essas peculiaridades e diferenças teológicas do evangélico para o católico, elas morrem na hora que vem um inimigo em comum. Né? Isso é muito lindo. Então, a gente tem que lutar contra essas coisas. Lutar contra essa cultura. Nós sermos essa... Eles queriam ser a contracultura, mas nós vamos ser mais fortes ainda. A cultura é nossa. A cultura é a nossa. Eles são o contra mesmo, vão tentar, mas não vão conseguir. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E Efésios 5,14, eu digo para você hoje, despertas do que dormes, para enxergar o que está acontecendo, especialmente no Brasil. O Brasil, irmãos, de todos os países do mundo que está acontecendo esse ataque a nível mundial, tá bom? O grantismo, o frankfurtianismo, o comunismo cultural é no planeta inteiro. Mas tem 2 focos maiores, Estados Unidos e Brasil. O Brasil é importantíssimo, porque a gente alimenta bilhões de pessoas. O Brasil alimenta o mundo. Né? E a gente tem a Amazônia. E também aqui em volta do Brasil está todinho ganho pelo socialismo, comunismo. Todinho ganho. Só falta o Brasilzão, que é o coração da América do Sul. Só falta o Brasilzão. Então por isso que a guerra está tão grande. Né? E mais um detalhe que talvez eu esqueci, que de tudo que eu já falei não vai acrescentar tanto, mas é importante. O socialismo, o comunismo, obviamente, como eu já falei até agora, ele ataca o cristão. Cuba entrou entre os 5 maiores nações que oprimem e perseguem cristãos. Entrou Cuba. Agora, sempre foi uma perseguidora, sempre foi socialista comunista, mas agora está num ataque muito grande, muito feroz. Lá na China, igrejas, vários templos destruídos, né? Proibição dos menores de idade. Poderem congregar. Onde que você ensina o ser humano, numa doutrina, numa cultura? É a criança. Como você vai doutrinar o adulto, é muito difícil converter o adulto. É na criança, então eles são espertos demais. E proibiram crianças. Agora só tem a velharaca, os adultos daqui a pouco morrem. Todos eles são, quem é cristão lá, que ainda deixou alguns, eles são... O sistema chinês tem controle por chip, tem controle pelo celular, via satélite, para controlar onde eles estão, o que eles estão fazendo. A perseguição é gigante ao cristianismo em países socialistas, comunistas. Não esqueça disso. Estamos em uma guerra aberta e a igreja está cega. Né? Eu ministro esse assunto um pouco mais voltado para uma área um pouco mais política, assim, por exemplo, no Carisma Start, né? Que eu falo ali sobre ética
e moral cristã. Então você acaba tocando esses assuntos. Mas a gente não fala isso muito. Você não vê na igreja, você não vê live, você não vê muito sobre isso. Você vê alguns poucos, né? Como o padre Paulo Ricardo, que é uma bênção. Tem um pastor, esqueci o nome dele, muito top, que eu sigo, fala muito nesses assuntos, muito, em todas as características do marxismo cultural. Ele vai pegando feminismo, ele vai pegando desarmamento, ele é muito top. Eu esqueci o nome dele. Depois, quem tiver curiosidade, me procure, me pergunte. Mas o que eu quero dizer é que quando eu vou ministrar mais olho no olho para as pessoas, o que a gente vê? Quando eu vou ensinar um pouco mais desse assunto, a gente vê o que já está esperando: comunistas, cristãos, socialistas, comunistas, marxistas, gramscistas, frankfurtianos, crentes, que oram e que choram na presença do Senhor e que plantam a semente comunista. Quem foi? Thomas Jefferson, acho que foi ele. Estou lendo sobre os americanos. Ele fala: se o povo não votar em homens de Deus e na cultura correta, Deus irá te cobrar. Deus irá cobrar essas pessoas. Uau! Um dos pontos de toque, de contato do cristão com essa guerra cultural é a votação, porque a política ela manda tudo. Quando a política manda ter banheiro misto, pronto. Quando a política manda ter cartilha gay na escola, pronto. A luta é terrível. Onde que todos esses impactos, os braços do monstro comunista estão? Feminismo, ideologia de gênero, destruir a família tradicional, ecologismo, tudo isso, eles crescem para a política, eles vão com tudo na política para tentar criar leis que vão, que vão ajudar essa guerra cultural. Agora está na guerra do idioma português. Todos os alunos estão querendo mudar o idioma português. Estava vendo ontem lá a guerra na Câmara. Você quer saber um pouco mais de política? Você não pode assistir televisão, amigo. Você não pode assistir televisão. As pessoas mais ignorantes de todas, não estão sabendo de nada que está acontecendo, assistem a velha mídia. Você vai lá na Câmara e olha os debates, e olha o que está acontecendo, e olha as falcatruas, e olha quem que é quem, o que é o que, e assiste. Eu te falo que eu assisto horas e horas e horas e horas disso. E você vê mentiras deslavadas na cara de pau. A maior produtora de fake news do mundo são esses canais que você coloca na sua televisão. Não vou citar nomes. Mas é óbvio o que eu estou falando aqui. É óbvio, não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar que Zé é José. Que, enfim, Francisco é Chico e Chico é Francisco. Não precisa, já entenderam. Ali só é fake news, mentira deslavada. Então as pessoas não sabem o que está acontecendo na política no Brasil. Você vê ali cristãos socialistas comunistas, totalmente ideologizados, o que é natural. Eu também fui esquerdizado, marxizado também. Todos nós. Mas cabe a gente abrir os olhos. É por isso que eu estou aqui. É por isso que grandes homens de Deus têm se levantado para falar nesse assunto. Hernandes Dias Lopes está falando nesse assunto. O maior teólogo do Brasil e um dos maiores vivos do mundo. Vocês podem entrevista sobre esse assunto porque ele estourou a bolha. O diabo, o demônio do vermelho, do banguela do diabo enganou a gente por muito tempo, dizendo que a igreja não deve se envolver com a ciência, com a lógica científica. Ganhou as faculdades que foram formadas pelos luteranos, foram formadas pelos católicos romanos, foram formadas pelos protestantes, pelos primeiros protestantes, Oxford, as faculdades Cambridge, as maiores faculdades totalmente cristãs, foram tomadas pelo diabo, pelo ateísmo. Porque o demônio colocou na cabeça da igreja que a gente não pode envolver com ciência. A gente tem que envolver com espiritualidade. Aleluia, xarabá. E nos perdemos em ganhar vidas para Jesus, de fato, na terra. Então, lá dentro da igreja, batendo cabeça.
mentiu para não mexer com a ciência, mentiu para não mexer com a política e com questões civis, éticas, morais e governamentais, financeiras, enfim. Mentiu. Os puritanos, que é o maior levantamento de um povo de Deus forte, poderoso, de uma classe cristã que ensinou as nações o cristianismo, que mudou o mundo, que mudou a Inglaterra, mudou a Europa, mudou a colônia inglesa, que é os Estados Unidos. Quem chegou lá foram os puritanos e transformaram os Estados Unidos numa grande nação cristã. E todos eles eram políticos, todos eles lidavam direto com política. Se algum puritano estava com a teologia torta, com uma teologia que todos os outros falavam, isso não é correto, isso não está alinhado com a Escritura, que linha teológica é essa? Esse cara não era extirpado, ele poderia ser pastor, ele poderia continuar, ia ter ali as conferências, como sempre teve no cristianismo, para ver o que é certo e errado dentro da teologia, mas ele era proibido de ser político, proibido de atuar em cargos públicos. Você quer falar heresia? Tá bom, você é nosso irmão por enquanto, nós vamos tentar te convencer, vamos teologar, vamos conversar, pega a Bíblia, vamos trocar uma ideia. Agora na política você não toca. Alguém com uma teologia torta não podia alcançar cargos públicos, porque aí você toca em milhões, aí você toca em multidões, e aí você destrói a nação inteira. Olha a importância da política para o maior povo cristão da história. Os católicos romanos pensam igual, tá? Então, é incrível como nessa hora a gente é muito unido, né? Acabam as diferenças, é muito, muito lindo isso. Então você chega, como eu falei, na igreja e tem pessoas ali que estão totalmente esquerdizadas, né? E apesar de que fomos, né, esquerdizados e o marxismo cultural estava ali entre nós, a gente tem que abrir a mente, né? Isso não é um ataque novo. Isso vem desde lá do começo. Na verdade, até mesmo Mao Tse Tung, que eu te falei que é antes do marxismo cultural, né? Que eu me lembro que Mao Tse Tung na China foi o primeiro a implementar um programa poderoso de ideologização nas escolas do comunismo. Foi Mao Tse Tung na China. Depois aqui na América do Sul, quem mais? Georg Lukács é um dos maiores teóricos que ensinou aos marxistas, escreveu para os marxistas para entrarem nas escolas, estratégias, ideologização, né, quebra de paradigma, abraçado, de mão dadas com Derrida, desconstrutivismo, né? Então, Mao Tse Tung lá na China foi grande nisso. Aqui na América do Sul tem grandes como Che Guevara e Fidel Castro que implementaram a cultura grantista, marxista em vários países da América do Sul. Dilma Rousseff no Brasil também é grande, considerado como grande hoje. Então, vários são os que implementaram a cultura comunista disfarçada, o neocomunismo, New Left, mesmo um termo diferente para a mesma coisa, neomarxismo, um termo diferente para a mesma coisa, né? Marxismo cultural, mais um termo diferente para a mesma coisa. O comunismo que atinge a cultura. Estou finalizando. Então, esse é o pior cenário, irmãos. Quando já entrou na igreja, Romanos capítulo 12, né? Versículo 2 diz: não vos amoldeis com os padrões desse século, desse mundo. E o cristão está cego, sem enxergar aquilo que está acontecendo, o mal debaixo do nosso nariz. Como podemos ser de uma cultura cristã pura e também de alguma forma louca abraçarmos vários conceitos totalmente anticristãos? Meu povo perece porque lhe falta entendimento. Aí eu tenho que ensinar pessoas sobre líder de célula. Às vezes me chamam nisso, o que eu falo? Estou tentando convencer o povo de que aborto não é de Deus. E o povo vem com tudo em cima de mim. Os marxistas, crentes, evangélicos, cheios do Espírito Santo, xaramaná e acarabá, vou dar até uma rajada de línguas aqui.
Esses crentes cheios de Deus, cheios do poder, ali, ó, ideologizados. Assassinato de criança. Discussão de quando que se torna humano aquele feto lá dentro. Hoje em dia acabou, né? Aquela menina com 7 meses, veio a cultura toda pela... Vocês repararam que o mundo veio, o Brasil veio com tudo pela abortar? Por que tanto interesse se ela vai abortar ou não? Deixa a menina em paz. Que aborte ou que não aborte, qual é o interesse? Neomarxismo. É uma luta cultural. Ela foi uma ferramenta importantíssima e ela abortou e matou sua filhinha de 7 anos, de 7 meses, no seu ventre. E a Bíblia diz em Salmo 139, versículo 16, eu vi a sua substância informe no ventre da sua mãe e escrevi todos os seus dias decretados num livro antes que nenhum deles existisse. Quando que Deus considera alguém como humano e escreve a história dele? No ventre da mãe, quando nem forma tem. Pega o microscópio. Pega o microscópio. Você está vendo? Não. Deus já viu. E a discussãozinha ideológica esquerdista é essa. Se está com 1 ou 2 centímetros, se ainda não é humano, ainda não é pessoa, não é indivíduo. Então não é mais uma questão racional, científica, lógica, cristã. Uma questão ideológica. Só isso. É macho e fêmea? Ou nasce com o cromossomo X ou Y, acabou. E Deus falou, macho e fêmea criou. Deixará o homem pai e mãe, será a sua mulher. É Adão e Eva, não é Adão e Ivo. E aí vem... Não, é uma questão social. Não é uma decisão biológica, é uma decisão de Deus, não é da natureza. Decisão minha, decisão social. É claro que a pessoa faz o que quiser com o corpo. O que quiser. Né? Eu preguei isso há anos atrás, meu corpo, minhas regras, o corpo é seu, você faz o que você quiser, é seu, agora o meu não é meu, o meu é de Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, então eu faço o que ele quer, mesmo eu querendo fazer coisa errada, eu não vou fazer, o corpo não é meu, eu devo satisfação, está emprestado, se o cara passa, não posso, agora é seu, fica à vontade. Eu falo isso, tem pelo menos 8 anos que eu ministrei isso. Todavia, o problema é você querer, é covardia, você fazer isso com as crianças, ensinar. Elas não têm a mente formada, elas vão acreditar no que você ensinar, camarada. Isso é fato. Então, você vê crianças em depressão, crianças mal da mente, porque essa ideologia destruindo com o que é reto, o que é certo, o humano foi criado para fazer, está sendo destruído. E nós somos a última linha de frente e estamos lutando pelo outro lado. Estamos caindo para o outro lado. Vemos cristãos militantes. Cristãos partidários, tanto com a sua ideologia, a sua fala, quanto a sua votação, o seu clique no botão. E nós vamos ser julgados pelo que vai acontecer. Comunismo ou liberalismo? Democracia republicana ou ditadura? Estamos nós, no nosso voto e na nossa fala. O que nós estamos pregando? E de pregar o quê? É cada coisa que a gente encontra na igreja. Na igreja, irmãos. Que é assustador. Pequeno parêntese, estou finalizando. O pastor, a igreja, o padre, o líder espiritual cristão, ele tem a função de ensinar. Ensinar, ministrar. Eu te fiz um contexto histórico. E muito honesto, né? Intelectualmente honesto. O marxista não é intelectualmente honesto, ele não busca a verdade, ele não busca uma retórica, não há uma discussão. Ele pega o cara e fala, mas você é gay e tal, e tá aí atrás de uma figura de pastor, numa batina de padre, você é gay e tal. Fala, não, eu não sou, e tudo. Aí daqui a pouco você contra-ataca e fala o homossexualismo é errado. Ele se levanta a favor do homossexualismo. Não, as pessoas têm direito à ideologia de gênero. Então, peraí, você é a favor ou contra isso? Acabou de me acusar como se gay fosse algo ruim. Então, eles não são intelectualmente honestos. Tá? O marxista não é intelectualmente honesto. Ele só quer te pegar, só quer te enganar. A mentira faz parte do comunismo, da raiz do comunismo. Tá? Nas diretrizes do comunismo russo. Então...
estava falando aqui? Tá, o pastor, ele tem a função de ensinar, e ele tem que ser, e o padre, o líder espiritual, cristão, ele tem que ser intelectualmente honesto. Eu te mostrei a história, lê livros, não pega a apostila da escola, senão você vai me chamar de mentiroso. Tudo que eu falei aqui, cada vírgula é uma mentira atroz, se você pegar a apostila da escola. Pegue livros, quantos você quiser. Pegue os livros de todos os assuntos históricos aí, né? Uma professora minha de seminário, que também é uma historiadora, ela explica que você faz história, você tem que ser cristão, segurar no cristianismo. E tinha uma aluna cristã também na nossa sala. Você tem que segurar firme, porque tanto na escola quanto na faculdade, você é ideologizado. E o ensino da história, ele tem vários pontos de mentira, levando... Você até aprende história, mas você aprende num viés mentiroso, esquerdista. Detonando com a Igreja Católica, detonando com a Igreja, elevando todas as revoluções. Então, uma gama de mentira. Você vai fazer hoje uma faculdade de História, para aprender História, você está enrolado, você tem que segurar o cristianismo com todas as suas forças. Então, lê realmente livros de grandes homens, de pessoas, né, para você entender, né, a história e ver essa grande guerra que a gente vive. O pastor, ele tem a função de dar conhecimento, ensino, né, direção para a pessoa que ela quiser um conselho quando for pedido. Se alguém pedir um conselho, eu dou. Agora, mandar na pessoa, não. Isso é contra toda a minha ética pastoral e contra tudo que a gente ensina e contra tudo que eu aprendi nos seminários que eu fiz e com todos os grandes homens de Deus que eu conheço. Então, isso em todos os assuntos. Eu não posso falar em quem você deve votar. Você vai votar em quem você quiser. E quando você votar, eu vou fazer assim, ó. Beleza, agora a responsabilidade é sua. Eu não posso falar com quem você deve namorar, com quem você vai casar. Se as pessoas X, a pessoa Y, não posso. A responsabilidade é sua. Cada cristão tem que ter sua própria vida com Deus. E buscar a direção do alto. E buscar conhecimento e inteligência, que a Bíblia diz isso também. Como fala com Timóteo, como fala em Jeremias 3,15, pastores com inteligência e com conhecimento, e em vários diversos textos. Né? Vishal Mangalwadi faz um compilar de textos sobre busca de inteligência e conhecimento, que é uma coisa de louco. Responsabilidade bíblica de buscar conhecimento e inteligência histórico-cultural e buscar sabedoria do alto. É de cada cristão. O pastor, a gente não se envolve nisso não, isso é antiético. Isso é contra tudo que eu acredito. Então o pastor só vai dar conselho, explicar a história, o que é o que. Muitas pessoas que eu falo isso aqui, tudo que eu estou falando, estão completamente alheios a isso tudo que eu estou falando. Completamente alheios. Isso são fatos históricos. Você lê livros de Marcuse para você aprender como que ele incentivou o Woodstock, que o Herbert Marcuse é um dos caras da escola de Frankfurt. Você pode ler os livros do inimigo, quando eu estou falando do comunismo, lê livros do feminismo. Uma amiga minha, ela está com uma pilha de uns 20 quilos de livro do feminismo. Só tem lixo cultural marxista. Lê os livros do inimigo para você ver. Aí você vai entender que, não, realmente é isso. Realmente. Eles querem destruir a família cristã. Foco em destruir a família cristã. Seminários para isso. Então os caras estão armados até os dentes. É fato. Leia os teóricos marxistas, comunistas, leia Karl Marx, leia Tony Grant, leia para você ver, né, o que eu estou falando. Então eu posso te dar aqui um conceito histórico, mas falar o que você deve fazer, em quem você deve votar, em que você deve acreditar, não. Eu fiz uma ministração, irmãos, eu perdi um grupo de jovens na outra igreja que eu ministrava, era um grupo grande de jovens, e eu fiz uma série de 3 meses sobre sexualidade. Profundo, estudei demais, nada repetido. 3 meses ensinando assuntos diferentes dentro da sexualidade. Eu perdi todo mundo, ninguém mais queria ser crente. Você está entendendo? Sobraram poucos, a peneira foi pesada. E eu não julguei ninguém, beleza. Entendeu? Santidade. Ensinei sobre homossexualidade, ensinei sobre pornografia, ensinei sobre santidade. Ensinei muito sobre esse assunto. Sobraram poucos, suportaram viver a vida de santidade, sem sexo. Com essa mulherada bonita. Com esses rapaz gato. Não dá. Então,
sobrou uma mixaria, eu comecei de novo um processo, eu perdi a igreja toda, perdi todos os meus jovens. Então, e faz parte, e eu falei, ok, é isso. E aqui eu faço mesmo, eu ensino, né, e finalizo com isso aqui, é 1h30 que eu estava previsto para ministrar, tá? Uma ministração de 1h30. Estava previsto isso, não sei quem ficou até o final, mas quem viu tudo, quem chegou no meio, mas enfim. O pastor ele vai ensinar o caminho, dar uma direção, ele vai ensinar conceitos históricos, conceitos bíblicos, conceitos teológicos, e aí cada um vai se virar com aquilo, a responsabilidade é sua. Você vai desligar aqui, eu vou dar, ou desligar aqui, eu vou ver minha vida. Eu vou lá ficar com a minha esposa linda na minha casa, me esperando. Eu vou pular com meus bichinhos. Eu tenho 2 ratinhos lindos pulando nas minhas costas a noite toda. Que a gente brinca, eles pulam em mim a noite toda. Eu vou ver minha vida. Você tem que lidar com isso que eu te falei. A batata quente está na sua mão. Está na minha não. Eu estudei e te passei o que eu estudei. E o que eu tenho visto há anos. E a batata quente está na sua mão. Aquele cara falou com Jesus. Senhor, se podes, cura o meu filho. Se pode, Jesus falou. Se pode, você está me tirando. Tudo é possível ao que crê. Ele devolveu a batata quente. Não é Jesus, você pode. Se você tem poder, você faz. Não. Se você tem fé, aí você vai ver o milagre. Então a responsabilidade é sua. Amém, irmãos? Não é minha. Só estou te dando um conceito histórico que inclusive eu aprendi com grandes homens de Deus. Livro de grandes teólogos, do que eu falei aqui. Tá bom? E também estudando o inimigo. Pegando dizeres do inimigo, vendo o que o comunismo, o que o esquerdismo, o que o nazismo, o fascismo está falando. Vocês veem na televisão? Com quem que eles associam nazismo e fascismo? Quem que é nazista? Não estão associando com a esquerda, estão associando com a direita. A direita é o nazista, o preconceituoso, o fascista. Vamos estudar história. Como assim o da direita libertária nazista? O nazismo é 100% comunismo, irmão gêmeo, siamês, o mesmo foco, a mesma. Só mudou na pescaria você põe a minhoquinha, né? Você põe ali o atrativo. Qual que foi o atrativo pós-Primeira Guerra Mundial pro comunismo, pro nazismo? Pátria, bandeira, vai dar certo. Pro neocomunismo, neomarxismo, cultura, né? Uma cultura podre. Levou uma cultura podre. O objetivo é fazer pessoas imbecilizadas. Olha que triste isso, irmãos. Você vê pessoas imbecilizadas. Eu estou lá na câmera. Todos os alunos fala neutra por causa do LGBTQIA+, agora é o alfabeto todo. Então, são pessoas imbecilizadas, chamando os libertários de nazistas e abraçando o comunismo e o ódio a Deus. Vamos estudar, vamos crescer no Senhor, vamos fazer a nossa parte. Feche seus olhos, eu quero orar. Quem pegou mais no final, eu rogo para que você veja essa mensagem inteira depois. Vai ficar gravado no Instagram. Está aqui no Instagram da Lagoinha, no Facebook da Lagoinha e no meu Instagram pessoal. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por trazer ministração aos nossos corações. Nós queremos fazer a diferença no nosso tempo. Nós queremos enxergar quem é o verdadeiro inimigo do cristianismo, que declarou guerra a toda a cultura judaico-cristã, e queremos nos levantar para fazer a diferença, apregoar o Evangelho e sermos aqueles que vamos continuar sendo da tradição cristã, da palavra bíblica, espirituais, conservadores. Que o Senhor possa levantar para a tua igreja. Eu suplico que o Senhor abra os olhos da tua igreja que está cega, Senhor. Abra os olhos da nação. Abra os olhos do povo. Esse é meu clamor essa noite. Abra os olhos, Senhor, do entendimento das pessoas, para que entendam que apenas Jesus Cristo, a palavra de Deus e tudo o que ela ensina é que é a verdade. Não podemos diluir o Evangelho com o comunismo, com qualquer das visões, das microvisões que vêm derrubando as estruturas comunistas. Não podemos diluir a tua palavra, não podemos diluir o Evangelho, não podemos diluir a tua ordem.
que nós possamos seguir estritamente aquilo que o Senhor falar, Pai, que possamos ser fiéis à Tua palavra e à Tua sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês, um beijo no coração, a gente se vê nas escolas bíblicas dominicais, eu e outros professores, domingos às 9 da manhã e às terças-feiras comigo e com outros professores aqui, né, nas terças da palavra. A partir de agosto vamos começar o Carisma Start, tá bom? Eu sou um dos professores, coordenador, ali na Igreja Batista da Lagoinha Céu Azul. O curso é só presencial, me procure, eu aguardo você, tá? Deus te abençoe, em nome de Jesus.